Portanto, foram 3 anos de trabalho para sair o Agricultura, Fatos e Mitos. Qual é o nosso objetivo? Há mais ou menos uns 5 anos, eu participei de um encontro aqui em São Paulo, promovido pela Jovem Pan, que falava sobre mitos da alimentação. Havia lá muitas pessoas, a maior parte era gente ligado a varejo, a restaurante, muitos jornalistas, muita gente ligado a esse mercado da alimentação paulistana aqui, né? E eu, francamente falando, saí de lá muito mal impressionado com a quantidade de bobagens que eu escutei. Me desculpe dizer assim. E cheguei em casa e fiquei pensando, nossa, mas o pessoal lá tem cada ideia tão equivocada, porque falava muito de orgânicos, falava muito da produção familiar, então tinha toda essa pegada que é uma das tendências da culinária mais sofisticada hoje, né? Só que em meio à tendência, tinha um conjunto de informações equivocadas sobre a natureza da produção agrícola, sobre pesticidas e o seu uso de pesticidas. Então eu cheguei em casa preocupado, falei, gente, talvez eu pudesse contribuir de alguma forma com esse debate, explicando que não é bem assim. Por exemplo, lá neste próprio evento, eu dei a informação correta, porque todos diziam lá, porque nós precisamos comprar os alimentos que vêm dos agricultores familiares, 90% vêm dos agricultores familiares, nós precisamos comprar dos agricultores familiares. Aí eu falei, olha, vamos aqui uma precisão dos fatos, né? Não existe nenhuma comprovação. O número de que 70% dos alimentos do Brasil vem da agricultura familiar é uma invenção política que foi feita na época do governo do PT, e isso não corresponde à realidade. Não há nenhuma pesquisa que comprove isso. Isso não tem nenhum demérito ao pequeno agricultor e ao agricultor familiar. Eu só quis dar uma precisão da informação. E muitos ficaram curiosos comigo. Nossa, mas aonde que está isso? Olha, o professor Rodolfo Hoffmann, ele fez uma monetarização desses fluxos, utilizou dados do IBGE tirados lá da PNAD, sobre o mercado de alimentação, e chegou à conclusão que, se fosse possível fazer essa conta, no máximo a agricultura familiar contribuiria com 20% da produção, 25%, melhor dizendo, da produção de alimentos do Brasil. Então, com essas informações, a partir daí que nasceu o Agricultura, Fatos e Mitos, que é um livro que eu lancei o ano passado, em 2020, já está na 2ª edição. Eu trabalhei 1 ano e meio naquelas ideias minhas. Eu, como bom professor, eu tive as primeiras ideias, falei, eu vou fazer lições sobre a agricultura, para ensinar para as pessoas, para não ficar utilizando essas informações, sei lá onde que vem, um monte de achismo, modismo, né? Esse mundo das fake news. Mas após 1 ano e meio, eu senti necessidade de dar mais apoio técnico aos meus escritos. Fui procurar o Décio Gazzoli, que é agrônomo como eu, pesquisador da Embrapa, uma das maiores inteligências da agronomia brasileira, né? E aí depois fui procurar a Maria Tereza Pedroso, que também é engenheira agrônoma, formada na ENA, o Décio é formado lá em Porto Alegre, e a Maria Tereza também hoje está na Embrapa Hortaliças. E eles ficamos mais 1 ano e meio trabalhando, portanto foram 3 anos de trabalho para sair o Agricultura, Fatos e Mitos. Qual é o nosso objetivo? Contribuir para um debate fundamentado sobre a agricultura brasileira. E não esse debate estéril, boboca, recheado de péssimas informações que nós temos visto acontecer, fruto do jogo do marketing, fruto do debate político, das ideologias que querem atacar o capitalismo no campo, então, que defendem a produção camponesa. É um conjunto. Então, a Agricultura, Fatos e Mitos procura trazer as informações, e as que nós damos são todas referenciadas. Onde está a publicação? Está aqui. Então, é um conjunto de referências técnicas para as informações sobre essa, por exemplo, a contribuição real da agricultura familiar no Brasil, sobre intoxicações. É verdade que estamos todos sendo envenenados pelos agrotóxicos? Obviamente que não. E os dados comprovam que não.
os dados oficiais da Anvisa, os dados internacionais da Europa, dos Estados Unidos, né? Então, esses dados técnicos referenciados é que nós contrapomos aos mitos, né? Às fake news. Transgênicos faz mal? Bom, se fizesse mal, todos os diabéticos já estavam mortos, porque 100% da insulina utilizada no mundo é produzida por micro-organismos transgênicos. Nunca fez mal para ninguém. Nunca em nenhum posto de saúde ou nenhum hospital do mundo alguém foi lá dar uma queixa que estava com uma coceira, uma dor de cabeça por ter consumido um alimento transgênico, né? É verdade que 15 mil litros de água são necessários para produzir 1 quilo de carne bovina? Puxa, que conta, não? Qual é a origem dessa conta? Então, o nosso livro procura fazer essa contribuição. E a carne de frango é cheia de hormônio ou não? Né? Porque como é que o frango cresce tanto assim? Então, são as informações técnicas baseadas na boa agronomia, aquilo que está publicado, aquilo que tem referência técnico-científica. Aí, se a pessoa quer ficar debatendo, falando que orgânico é melhor que convencional, falando o que ele quiser, bom, tudo bem, aí é o debate, é o marketing. Nós queremos fundamentar esse debate. Produto orgânico, é proibido usar agrotóxico químico? Cuidado, não é não. A legislação brasileira e mundial permite utilizar determinados defensivos químicos, como as caldas bordaleza, como a calda sulfocálcica, e são tóxicas. Trazem problemas à saúde humana e à natureza também. Então vejam, é preciso ter cuidado com todo esse conjunto de informações. E por fim, nós traçamos um cenário, que é o cenário, quer dizer, como é que a agricultura para frente vai evoluir, né? Porque a nossa ideia do Agricultura, Fatos e Mitos é fazer a defesa da agricultura tecnológica, fazer a defesa da agricultura, né, que intensifica a produção. Quanto mais intensifica a produção, aumenta a produtividade e economiza recursos naturais, principalmente biodiversidade. Então, esse conjunto de informações, ele é essencial. Eu quero aqui agradecer a oportunidade da Universidade Federal de Viçosa de criar esse canal de comunicação para que a gente venha falar exatamente isso, né? A boa agronomia não pode ceder espaço à péssima agronomia. Não é porque tem gente que faz isso errado que você vai dizer proíbe o uso de defensivos na agricultura. No atual estágio do conhecimento científico que nós estamos, isso seria uma tragédia para a civilização. Então, fica aqui também a defesa da agronomia. E para os engenheiros agrônomos como eu, mas não precisa ser engenheiro agrônomo, pode ser qualquer profissional que trabalha no agro, nós precisamos fazer um pouco mais o jogo, mais bem feito, o jogo da comunicação, né? Nós precisamos contar a nossa história, porque estão nos atacando e ninguém nos defende. O CREA não defende, o CONF não defende, o CRMV, eles falam qualquer bobagem, artistas famosos vão lá, mas denigrem a profissão nossa, deviam ser processados, deviam ser chamados à responsabilidade. Escuta, de onde você tirou essa maluquice que você falou aí, né? Porque a pessoa é vegana, é vegetariana, o que seja, eu não tenho nenhum problema com a pessoa ser vegana ou vegetariana, mas não venham dizer um monte de asneira sobre quem não é. Então, nós sabemos que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. A dose certa é a dose da boa agronomia. A dose certa é a dose da tecnologia no agro.